Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Estamos iniciando a leitura de mais um livro da Bíblia, dessa vez o livro de Êxodo. Então vamos para a nossa introdução no padrão de 5 minutos, a introdução muito básica e superficial, mas para termos uma compreensão maior quando estivermos lendo esse livro. Então o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, que é a história, o começo de tudo, fala do começo da redenção de Deus pelo seu povo, no capítulo 3, versículo 15, da promessa do Salvador que viria, né? Na verdade, a redenção de Deus começa muito antes da fundação do mundo, quando diz a Bíblia, quando o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo. Então é importante a gente entender que no capítulo 3, versículo 15, é aquilo que está relatado em Gênesis. Então, se o livro de Gênesis começa com a redenção de Deus sendo trabalhada através de indivíduos, como Abraão, como o recomeço da história em Noé, depois Abraão no capítulo 12, tendo a bênção de Deus, a bênção, a aliança abraâmica, enfim. No livro de Êxodo, que significa sair, né? Saída da onde? Do Egito, de onde toda a descendência de José se instalou lá e cresceu, o povo cresceu e ali se desenvolveu uma nação, né? Uma nação ainda não, mas um povo muito grande. Então, no livro de Êxodo, que fala sobre a saída desse povo do Egito, da libertação, agora a libertação de Deus, que começou individualmente no livro de Gênesis, agora é um povo, né? A redenção agora como um povo muito grande, muito numeroso, tá certo? Então, o livro de Êxodo, que também foi escrito por Moisés, todo o Pentateuco, eles giram em torno de 216 anos de história. É importante a gente entender isso, porque nós vamos aprender também sobre as dispensações. Por exemplo, quando nós olhamos no livro de Êxodo, no livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, nós vemos a dispensação da inocência. E aí, quando nós vemos o capítulo 3, é a dispensação da consciência, que é já a ideia de o homem saber o que ele está vivendo, saber o conhecimento entre o bem e o mal. Depois vamos entender lá no capítulo 8 e 9 a dispensação do governo humano, o homem governando as coisas, o homem dirigindo as coisas. Quando chegamos no capítulo 12, nós vemos o governo patriarcal, que agora são os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, enfim. E no livro de Êxodo, que é o livro da saída, que o povo está saindo do Egito, é um livro que fala sobre o governo da lei. Então temos a dispensação da inocência, a dispensação da consciência, a dispensação do governo humano, Gênesis capítulo 8, a dispensação do patriarcal, que é Gênesis capítulo 12, e a dispensação da lei, que se encontra no livro de Êxodo, quando é dado a lei ao povo para começar uma nação e organizada. E depois, consequentemente, teremos a dispensação da graça e depois a dispensação do milênio. Essas são as dispensações da Bíblia. Então, tudo isso nós vamos analisar e nós vamos ver no livro de Êxodo. Importante também a gente entender que você vai ver que o povo, lá em Gênesis capítulo 10, versículo 21, é importante a gente entender que diz que nasceu Éber, a Sem, que foi pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé, também lhe nasceram filhos. Então, Éber, no capítulo 10, versículo 21 de Gênesis, é o pai dos hebreus, é o pai do clã dos hebreus. Dali surge a língua hebraica. Então, percebam e fiquem atentos para essas nomenclaturas. Por exemplo, no livro de Gênesis, nós vemos os hebreus sendo citados como os hebreus, tendo a origem de Éber, né? No capítulo 10, versículo 21 de Gênesis. Depois da luta de Jacó e Yaakov, no hebraico, com Deus, no capítulo 32 de Gênesis, dali surge os israelitas, que é uma nova nomenclatura para o povo de Deus, uma nacionalidade para aquele povo, não só física, mas espiritual também. Uma ideia espiritual do homem que é constante, que permanece e luta com Deus. Então fala de um príncipe, né? Fala de uma pessoa íntegra, fala de uma pessoa reta que luta com Deus e confessa as suas fraquezas. E a partir de então surge a nomenclatura israelitas. Agora nós vamos ver Moisés sendo orientado a falar com os israelitas, certo? Então no capítulo 6, lá para o versículo 6 a 8, temos o versículo-chave do livro de Êxodo, que vai falar sobre o desejo de Deus querer fazer um povo para si. Então,
O livro de Êxodo é um livro rico, vai falar das pragas do Egito, vai falar de Deus levantar Moisés, organizar um líder para libertar o seu povo com toda a autoridade, com todo o poder dele. Então, vamos fazer a leitura desse livro muito atentamente, pegando todos os detalhes para que a gente possa crescer em Deus e na sua graça. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.